Quadrado, De Ligt, Chiellini e Alexandro, Danilo, Rabiot, Kulusevski e Federico Chiesa, Paulo Dybala e também Álvaro Morata, para confirmar se ali um ou outro dos posicionamentos que vemos dos jogadores neste quadro tático da Juventus será exatamente mesmo assim. No caso de Danilo, por exemplo, poder apresentar-se com as três equipas que lutam por 2 lugares de acesso à Liga. 20 de 12º, vamos ver se este ano acaba de ficar em 12º também, portanto são médio ofensivo da classe, está muito grande bola. Atenção a esta jogada com Palácio a ter espaço na área da Juventus, trabalho já para Szczesny, que depois vai conseguir agarrar aquela bola. Ele colocando depois à disposição de Kulusevski não. Jogador criativo que faz golos, é um médio que tem golos, como tu referiste. Grandes. A Juve, Kulusevski, aquele passe calcanhar para Kulusevski, Rabiot pode marcar e a bola vai à barra, golo da Juventus. Chiesa, aos 6 minutos, 6º minuto de jogo, a Juventus marca por Federico Chiesa, ele que na quarta-feira, já que tínhamos dito, deu a vitória à Juve na final da Taça de Itália, frente a bem o defensor do Bolonha, Adama Soumaoro, acompanhou Kulusevski, nunca saiu da frente, tendo aquilo que se passa nos outros jogos que interessam à Juventus, que está aqui a poder criar novamente. Jogadores na frente pode resolver o jogo. Está o cruzamento para a área da Juventus. É o passe a ser feito já para a movimentação de Federico Chiesa, cruzamento, Ronaldo em Turim. Kulusevski, bem jogado, grande drible e depois tira-lhe a bola. Szczesny na baliza da Juventus, em vez de Buffon, que tinha feito os últimos jogos pela Juve, esse jogo também. Hoje tem este jogo então no Renato Dallara, frente ao Bolonha para ganhar, cruzamento para o Bolonha, aposta no passe comprido, tentativa de domínio de Rodrigo Palácio junto a De Ligt. Essa entrada da área do emblema de Turim, depois Alexandro agora fazendo aquele passo, toca de primeira o Morata para o sueco Kulusevski, cruzamento de Quadrado, vai lá meter aqui onde está outro português, o jovem extremo Félix Correia, que voltou a ser chamado fora do terreno de jogo, junto ao banco da sua equipa, junto ao técnico Sinisa Mihajlovic. Ainda assim, 70-80% das suas capacidades é capaz de brilhar num espaço. Juventus, condução em velocidade de Federico Chiesa, deixava para Paulo para poder dar esse salto qualitativo. Entrada e cruzamento de... Aí vem Rodrigo Palácio com a atenção de Quadrado, curto De Ligt, recua Rabiot, Danilo, fazia o passe para 2 homens da Juventus, Palácio na linha de fundo, vai cruzar, mas vai poder agarrar Szczesny. Juventus, lá está ele a fazer o passe para Danilo, devolução, complica a tarefa da equipa do Bolonha, ainda pode acontecer, remata a baliza de Szczesny, efetuado por Schouten. Já estar a fechar essa primeira linha de passe. Dybala, Morata, Medel, bem dos jogos que decorrem à mesma hora, Atalanta, AC Milan e Nápoles, Hellas Verona. Dybala vem para Quadrado, levantou a cabeça, cruzamento de Dybala, Skorupski, e ajuda ainda também para afastar ali de um dos médios da equipa desde a época 2011-2012. Tudo depende desta última jornada, deste jogo. Chega Danilo, Kulusevski, entrada de Danilo com falta a favor da temporada desportiva. Entrada naquele espaço de Paulo Dybala, troca as voltas de Dybala, vai fazer gol de Dybala e é Morata, resta saber se em fora de jogo. Morata coloca a bola dentro da baliza, o árbitro para já sinaliza situação legal. Uma jogada de Paulo Dybala ao minuto 29 que desbaratou ali por completo o seu adversário direto. Vamos aqui rever nesta 9 campeonatos consecutivos, grande bola. Passe ali a romper, bom. Aproveitando. Rodrigo Palácio agora, cruzamento, bom cruzamento de Rodrigo Palácio, ainda. E Ronaldo. Acho que Milan e Nápoles continuam nos seus jogos empatados. Aí está o Bolonha. Vai ser uma das opções. Em tudo mais, são 35 minutos de domínio das Juventus, mesmo não tendo tanta bola como o canto. Cruzamento feito para a zona do segundo poste, não certeza naquilo que será aquela que será a próxima etapa da Juventus depois desta época. Penetrando a equipa do Bolonha, o passe para Silvestre, cruzava o corte de De Ligt. Kulusevski, pé esquerdo, trabalho de Kulusevski, vai para o remate. A bola saísse, simulação de Tomiyasu, cruza com o pé esquerdo e leva-se para cortar ainda o homem da Juventus quando De Ligt volta a ficar. Mas vamos ver aquilo que vai acontecer. Vamos ver, tem ali a sair-lhe ao caminho quando Quadrado, Musa Barrow remata, mas Schouten novamente para Vinhato. Posse de bola muito equilibrado. Olsen dominou, fez o passe e mais um remate.
Está ali solto para receber ao meio o Danilo. Vai ser puxado Paulo Dybala por Gary Medel. Cartão amarelo a sair do terceiro lugar para onde tinha saltado com os empates de Milan e Nápoles. Bem jogado pela Juventus. 3-0. Rabiot marca. Rabiot marca para a Juventus em cima do minuto 45, quando estávamos aqui a atualizar as contas do apuramento para a Champions da Juve em função do golo que o Milan marcou em Bérgamo frente à Atalanta. Lance bem construído. Foi isso que levou a Juventus a esta situação. Agora já o primeiro ataque da segunda parte vai dar em golo para o Bolonha, marcado por Rodrigo Palácio, mas não conta porque há fora de jogo, tirado em rápidos a formação do Bolonha. Pontapé de longe, mas dominou Álvaro Morata, vai com ele o central do Bolonha, remate de Morata, defesa para dentro da baliza, mas há fora de jogo também de Morata. Tinha ficado um pouco essa impressão que poderia estar adiantado, mas as equipas de arbitragem permitindo que de facto os lances possam correr até ao fim, para em caso de erro o vídeo-árbitro medem forças. Remata de longe de Dybala, vai encaixar o cruzamento de Quadrado, vai meter a cabeça àquela bola, mas perante este cenário e está aí outra vez a poder ameaçar a baliza para Federico Chiesa. Chiesa vai aplicar o remate, Chiesa ligeiramente ao lado. Aqui esta tentativa do filho de Enrico Chiesa. muito bem. Ainda Vinhato pede Musa Barrow, levantou o Palácio. Chiesa e a equipa das Juventus. Aí está novamente, agora é Dybala, 10º remate para a Juventus. Estávamos a ver a estatística com Barrow também a defender bem lá atrás para o Bolonha. Morata. Eu diria que este vai quase. Morata já lá está preparado para poder corresponder e fazer golo. Não, a bola não entra, fez abanar as redes, mas foi do lado de fora. Aqui vai a acelerar Quadrado, aposta também naquela desmarcação que já se verifica. Cruzamento, quem chega daquele lado é Quadrado. O Bolonha 3-3 nesta ação de ataque. Palácio vai para o remate ao lado, não consegue fazer golo aqui o avançado argentino. Agora um atraso um bocadinho mais a tantos quanto o AC Milan. Juventus mesmo ganhando aqui só faz 78. Destino das Juventus. Agora com o Bolonha ainda Rodrigo Palácio, ainda vai ser golo do Bolonha a conseguir fazer por Orsolini. Já ao minuto 85 a equipa de Sinisa Mihailovic o seu golo nesta partida. Ricardo Orsolini reduz para 4. La Juventus se ha visto impulsada por una rara actuación de verdadero carácter y cohesión durante la semana, tras su afortunada victoria en el Derby de Italia última vez en la Serie A. Con ganar la única opción contra uno de sus oponentes favoritos, debería ser simplemente una cuestión de cuántos para los bianconeri, que luego esperan con la esperanza de buenas noticias de otros puntos alrededor de la península. Bologna, alineación: Skorupski, Tomiyasu, Soumaoro, De Silvestri, Mbaye, Schouten, Poli, Orsolini, Vignato, Barrow, Palacio. Juventus, alineación: Szczęsny, Danilo, Telit, Chiellini, Alexandro, Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa, Kulusevski, Ronaldo.